amores, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar com vocês, para a gente estudar um pouquinho sobre geometria. E o que é geometria? Geometria é o estudo das figuras geométricas. Quando a gente fala de figuras geométricas, vocês logo imaginam quais figuras? O círculo, o triângulo, o quadrado e o retângulo, não é? Porque são essas figuras geométricas que vocês estudam desde pequenininhos na educação infantil. E essas figuras geométricas dão origem a outras figuras geométricas. Mas por que elas são chamadas de figuras geométricas planas? Eu vou mostrar para vocês aqui essas gravuras. Ó, o quadrado. Se a gente está olhando para o quadrado nessa posição ou nessa posição, ele vai ser sempre plano. A gente não vê o quadrado frente no quadrado, fundo, ó, parte da frente, parte de trás, parte de cima, parte de baixo, de um lado e do outro. O quadrado é uma figura plana. O triângulo também é uma figura plana. Nós temos vários tipos de triângulo, não somente nesse formato, mas ele é uma figura plana. O retângulo, a mesma coisa, uma figura plana. A gente olha em qualquer posição que a gente olhar para o retângulo, ó, ele vai ser plano. E o círculo, pelo mesmo caminho, tá vendo? O círculo de frente, o círculo deitado, vai ser sempre plano. Só que essas figuras planas dão origem aos sólidos geométricos. E vocês já ouviram falar de sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são figuras que se dividem em corpos redondos, que são a esfera, o cone e o cilindro. E em formas retas, figuras de formas retas, que são os poliedros. O cubo, o bloco retangular ou paralelepípedo e a pirâmide. Mas pronto, nunca ouvi falar dessas figuras, eu só conheço o cubo. Será que vocês só conhecem o cubo? Ó, eu confeccionei aqui alguns sólidos para vocês. Ó, o cone, o cubo, que todo mundo conhece, todo mundo tem um dado, algumas pessoas já conhecem o cubo mágico, aquele jogo, né, de juntar as peças, as cores das peças. A pirâmide, que eu fiz essa pirâmide para vocês terem uma noção, por que eles são chamados de sólido. Observem que a pirâmide tem o formato de um triângulo, só que ela tem, ó, um lado, uma face, outra face, duas, três, quatro faces. Então, uma pirâmide é formada por quatro faces de triângulo. E a base dela, um quadrado. Então, o triângulo tem a base, ó, em forma de quadrado e suas faces em forma de triângulo. Por isso que eu falei que as figuras planas formam os sólidos geométricos. E quando a gente fala de poliedros, que são essas figuras que têm linhas retas e não são arredondadas, cada linha dessa que forma uma figura é chamada de aresta. Ó, então se a gente for ver quantas arestas tem uma pirâmide, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E como é que se chama essa pontinha do encontro das arestas na figura, no sólido geométrico? O nome dessas pontinhas nos sólidos geométricos é chamado de vértice. Então, os poliedros, que são esses sólidos geométricos de formas retas, possuem vértices e possuem arestas. E cada lado desse é chamado de face. Então, a pirâmide a gente já viu. Nós temos no cubo a mesma coisa. Se a gente for contar quantos vértices possui um cubo, a gente vai olhar só as pontinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, um cubo possui 8 vértices, assim como o paralelepípedo. Eu peguei aqui uma embalagem, ó, uma caixa de xarope. Essa caixa de xarope tem o formato de um paralelepípedo. Olha só, é uma forma. As faces deles são formadas por retângulo. Olha só. Nós convivemos com as formas geométricas e os sólidos o tempo todo, é que a gente não presta atenção, porque é uma coisa que passa despercebido, né, no nosso dia a dia. Então aqui, ó, essa caixa de xarope, formato de um bloco retangular ou paralelepípedo, também tem a mesma quantidade de vértices de um cubo. 1, 2, 3, 4. Ó,
5, 6, 7, 8. Então, o paralelepípedo também possui 8 vértices. E quantas faces próprias? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto o paralelepípedo quanto o cubo têm a mesma quantidade de faces, de vértices e de arestas. Se lembre que arestas são essas linhas que formam o contorno. Nas formas arredondadas, nós temos arestas? Não, porque é uma forma arredondada. Essa forma todo mundo conhece, de um cone. A forma do chapeuzinho de aniversário, a forma desse peãozinho de jogo, que normalmente quando a gente vai jogar em jogos de tabuleiro, onde uma casa, a gente pega esse conezinho que vem normalmente coloridos, em 3, 4 aproximadamente, um de cada cor. Então a gente vai andando com esses conezinhos, não é isso? E eu separei aqui alguns exemplos de cilindro. Ó, cilindro, que é essa forma, olha só, ela é arredondada, tem um corpo arredondado. A parte de cima é um círculo, a parte de baixo também é um círculo, porém possui um corpo. E que objetos a gente tem em casa em formato de cilindro? Vários. Eu separei para vocês. Um porta-lápis, ó, formato de cilindro. Separei também aqui, ó, um copo, meu copo de estimação. Um copo em formato de cilindro. Observe que ele tem, ó, as formas arredondadas. Base, círculo, círculo, e o corpo é um cilindro. Nós temos também, ó, um potinho de tinta, também tem o formato de um cilindro. E vários outros produtos que nós utilizamos, objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Aí separei, fiz uma busca no armário de coisas que a gente usa que tem formato, ó, de um bloco retangular. Uma caixinha de creme de leite ou uma caixinha de achocolatado. Quer ver mais outra coisa? Uma caixa, ó, essa caixa aqui de produto, aveia, também. Agora, a gente tem que observar o seguinte, num bloco retangular ou paralelepípedo, a lateral dele também pode ter um formato, tá vendo? De um retângulo, como pode ter o formato da lateral quadrado. Mas isso não faz com que ele deixe de ser um bloco retangular. Algumas vezes ele tem a lateral quadrada e as faces de cima, de baixo, frente e trás retangulares. E outras vezes essa lateral será também em formato retangular. Tá vendo? Mas ele não deixa de ser um bloco retangular. Separei esferas. Aqui é um globinho. Não é igual aquele que a gente tem na nossa sala, né? Grandão. Mas é só para vocês terem uma noção. Uma esfera, tá vendo? Separei também aqui para vocês. É que eu tô procurando o que tem em casa, tá, gente? Não riam. Um limão. Ó, o limão tem a forma de uma esfera. E se vocês olharem ao redor, vocês vão descobrir várias coisas no seu dia a dia, dentro de casa, na cozinha, no meio dos brinquedos, no meio dos materiais escolares. Ó, outro cilindro, uma cola bastão, é um cilindro. Então, essas formas, esses sólidos geométricos estão presentes em várias situações no nosso dia a dia. Basta vocês prestarem atenção, olhar ao redor, que vocês vão ver como a matemática está presente na nossa vida o tempo todo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima. Tchau!